aqui comigo nosso CEO, Aurélio Pavinato, e o nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com você nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação de Aurélio Pavinato, para iniciarmos a nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelaim. Bom dia. Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Vamos para o slide 4, por favor, onde comentamos sobre o cenário do mercado de algodão. O primeiro trimestre de 2023 ele foi marcado pela trajetória de baixa nas cotações de algodão no mercado internacional e brasileiro. Os principais fatores foram expectativa de desaceleração econômica a nível global, somado a uma postura de aversão a risco por parte do mercado. Redução na expectativa de consumo global puxada pela influência do cenário de lockdown na China, fator que tende a deixar de ser uma influência negativa para a safra 23-24, com a reabertura gradual do país asiático. No entanto, em relação às expectativas positivas para o cenário de mercado de algodão, podemos citar: os Estados Unidos, maior exportador global da fibra, terá uma importante redução de área plantada de aproximadamente 18% para o ciclo 23-24, segundo o USDA. O forecast de clima indica chuvas abaixo do normal e altas temperaturas para a região do Texas, segundo o US Drought Monitor, de 9 de maio de 2023. O mercado de roupas nos Estados Unidos, um dos principais demandantes indiretos de algodão, continua firme, segundo o US Census Bureau. No primeiro trimestre de 2023, foram 64,9 bilhões de dólares em vendas de roupas e têxteis, contra 63,3 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior. O consumo doméstico da China deve aumentar em torno de 1 milhão de fardos para a safra 23-24, segundo o relatório do USDA, divulgado no dia 12/5. Ao mesmo tempo, a área plantada da China deve sofrer uma redução de 5% e o forecast é de uma redução da produção em 10%, já que na safra passada o clima foi muito favorável e a produtividade foi alta. Além disso, outra sinalização positiva de retomada do consumo na China pode ser observada nas vendas líquidas semanais entre Estados Unidos e China. Nas últimas 2 semanas, a média de vendas líquidas semanais dos Estados Unidos para a China foi em torno de 115 mil fardos ao longo do primeiro trimestre de 2023. Esse comportamento foi impactado por entrada da safra brasileira e pela apreciação cambial, crescimento da produção brasileira de soja em 23%, saindo de 125,5 milhões na safra 21-22 para uma estimativa de 155 milhões de toneladas na safra 22-23, segundo dados da Conab de maio 23. A nível mundial, para o ciclo 22-23, o balanço entre oferta e demanda deverá apresentar produção superior ao consumo em aproximadamente 6 milhões de toneladas, após um balanço negativo de 4 milhões de toneladas na safra anterior. Para 23-24, safra futura, as estimativas são de uma produção mundial de 24 milhões de toneladas superior ao consumo. Essa projeção do USDA leva em consideração boas safras nos Estados Unidos, Brasil e Argentina, voltando para o patamar de 48 milhões de toneladas de soja, nível da safra 19-20. O Brasil terá papel importante na safra atual, uma vez que a Argentina, terceiro maior produtor global de soja, apresentou uma quebra de produção de aproximadamente 49% em relação à safra anterior, em decorrência do clima quente e seco ao longo do período
de Desenvolvimento das Lavouras. Indo para o slide 6, vamos falar um pouco sobre o milho. O preço do milho no contrato spot da CBOT e no mercado doméstico apresentou significativa volatilidade ao longo do primeiro trimestre de 2023 e se consolidou em patamar ao redor de $6,5 por bushel. As principais razões para esse patamar de preço para o milho foram perdas de aproximadamente 18 milhões de toneladas observadas nos Estados Unidos ao longo do ciclo 22-23, também como perdas de aproximadamente 15 milhões de toneladas observadas no eixo produtivo europeu, com as quedas de produção nos Estados Unidos e nos Estados Unidos e Argentina, o Brasil atinge a posição de maior exportador global do grão. A Argentina também vem acumulando perdas importantes na safra atual, onde, segundo estimativas da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o país deverá produzir aproximadamente 37 milhões de toneladas, valor 27% abaixo da safra anterior e 23% inferior ao forecast inicial. Conflito Rússia e Ucrânia, uma vez que a Ucrânia é importante exportador global de milho, a Ucrânia produziu 42 milhões de toneladas na safra 21-22 contra uma produção de apenas 27 milhões na safra 22-23. E a projeção para a safra 23-24 é de apenas 22 milhões de toneladas. No cenário mundial, a diferença entre oferta e demanda deverá apresentar um volume de consumo superior à oferta, em aproximadamente 12 milhões de toneladas, safra 22-23. Já para a safra 23-24, segundo o USDA, mundialmente deve ter um superávit de 26 milhões de toneladas. Crescimento forte na produção dos Estados Unidos, área de produtividade e recuperação da Argentina e, obviamente, manutenção no Brasil. Passo agora a palavra para o colega Ivo Brum para comentar sobre o desempenho financeiro. Ivo, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir para o slide 8, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A nossa receita líquida encerrou o primeiro trimestre alcançando 2,2 bilhões de reais. Iniciamos o ano com um resultado expressivo para o primeiro trimestre, 575 milhões de reais, com uma margem líquida de 25,9%. Esse resultado é representado principalmente pela marcação do ativo biológico da soja, ou seja, a margem da cultura. O EBITDA ajustado atingiu 934 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 42%. A geração de caixa no trimestre foi de 443 milhões negativos, principalmente em virtude do pagamento dos insumos à safra. Além disso, também houve o pagamento de 180 milhões de reais relativos à primeira parcela de aquisição de 12.500 hectares da fazenda Paissandu, conforme divulgado em fato relevante no dia 23 de fevereiro. Vamos para o slide 9, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada da companhia encerrou o trimestre em 2,9 bilhões de reais, apresentando um aumento de 543 milhões de reais em relação ao quarto T de 2022. Mesmo com a geração negativa de caixa, a relação dívida-EBITDA ajustada finalizou o período em 1,06 vezes, posição confortável para um período de alta necessidade de capital de giro. Agora vamos para o slide 10, onde apresentamos alguns dados históricos relativos à distribuição de dividendos e a bonificações de ações aprovadas recentemente. Aprovamos na Assembleia realizada dia 27 de abril a distribuição de 602 milhões de reais, representando 50% do lucro líquido ajustado da controladora. Destes, 71 milhões como juros sobre capital próprio, pagos dia 13 de janeiro, e 531 milhões de reais a título de dividendos, cujo pagamento será realizado no próximo dia 18 de maio. Com o fechamento de 2022, o dividendo yield está em 6,3%, e o total de dividendos pagos nos últimos 5 anos chega na casa de 1,7 bilhão. Além disso, a Assembleia também aprovou a bonificação de ações na razão de 10%.
correspondendo a uma nova ação para cada 10 ações ordinárias detidas na data base de 8 de maio. No slide 11, trazemos dados do nosso programa de recompra de ações. Em abril de 2023, finalizamos a recompra de 4 milhões de ações. Na data de ontem, aprovamos o cancelamento de 7 milhões de ações em tesouraria e abrimos um novo programa de recompra para aquisição de mais 5 milhões de ações. Devolvo a palavra ao Prof. Nato, que irá apresentar as perspectivas da safra 22-23. Obrigado, Ivo. Podemos avançar para o slide 13, onde apresentamos o status da safra e estimativas para a safra 22-23. A soja encerrou mais uma safra com boas produtividades, praticamente estável em relação à safra passada, que foi recorde. Alcançamos 3.908 quilos por hectare, em linha com as nossas previsões iniciais e 10,6% superior à média nacional, segundo a Conab. As culturas do algodão safra e segunda safra e milho segunda safra apresentam boas expectativas em relação ao potencial produtivo, pois temos tido um consistente volume de chuvas ao longo das últimas semanas, o que indica excelentes condições de superarmos os projetos divulgados. Agora, podemos ir para o slide 15 para falarmos sobre as novidades em termos de ESG. Divulgamos em abril o nosso relato integrado, cujo documento está disponível no site de Relações com Investidores. Podemos avançar para o slide 16, onde apresentamos o nosso novo compromisso em relação às reduções de emissões de gases efeito estufa. Nessa nova versão, divulgamos o nosso compromisso de tornar a companhia carbono zero em emissões líquidas nos